Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fazendas Infinitas, podcast da Trato Consultoria. Eu sou o Arthur Toledo e a gente traz aqui no podcast os nossos amigos, parceiros, a turma que a gente gosta, admira, respeita, que está em volta aqui do trabalho da Trato, de qualquer forma, né? E a gente fala nesse podcast sobre fazendas, negócios agros, gestão, governança, trabalho em família, porque hoje eu estou aqui com, antes de tudo, um cara que é um amigo, Danilo Lanzi, pecuarista, agricultor, engenheiro agrônomo, mexe com cavalo, mexe com catira de gado, tudo um pouquinho, né, Danilo? De tudo a gente faz um pouco, né, Arthur? Meu amigo, seja muito bem-vinda. Obrigado, é uma satisfação estar aqui, é uma honra. Que bom, cara. Você já é de casa aqui, né? Então, você já, além da gente pessoalmente se encontrar, quando dá, que nunca mais teve, fazer churrasco da turma, né? Correria, né? E participou já de alguns programas aqui da Trato também no passado, né? Você, o seu irmão. Então, é muito próximo da gente aqui. Então, quando a gente fez essa inicial listagem de quem que a gente chama aqui, né, para vir no podcast, tem que chamar o Danilão para vir aqui, né? E tá próximo da gente, tá aqui em Marília, né, Danilo? Tão pertinho. Deu o quê? 1 horinha de lá aqui? 1 horinha. Então, falei, então a gente tem que chamar o Danilo para vir aqui para falar dos assuntos que a gente se sente confortável aqui, que a gente sabe que ajuda, pode ajudar, certamente ajudará muitas pessoas, muitos jovens ali que estão em começo de carreira, e pode ver aqui na história do Danilo oportunidades, né, de como se posicionar, e também para falar dos assuntos que estão dentro do trabalho aqui, né, falar de pecuária, falar de agricultura, falar de decisão em família, que são um ponto muito importante, mas não é somente sobre decisão em família. Danilo é um cara gabaritado, é engenheiro agrônomo formado pela Exalc, né, então é uma escola importante de agronomia no Brasil, e certamente a gente vai ter uma discussão muito legal aqui, né? Então, Danilo, quando você chega num lugar que ninguém te conhece e pergunta o que você faz, como é que você explica o que você faz? Pai, primeiramente eu sou boiadeiro, né? Eu normalmente chego num lugar e falo, você faz o quê? Eu falo, eu mexo com boi. Se tiver mais assunto, eu acabo explicando os outros negócios que a gente faz, mas normalmente eu falo, eu mexo com boi. Simples assim. Mas aí tem que desenvolver mais depois explicando, porque não é só boi, né? O negócio, eu já vi você mexendo com amendoim, já vi você mexendo com milho, cavalo, tem um monte de coisa aí que você está enfiado, né, Danilo? A gente mexe com bastante coisa, né? Nosso negócio principal é o agro. Amendoim eu não mexo mais. Foi um período que eu fazia reforma de pastagem, mas acabei optando agora por plantar só milho. E o milho que eu planto também, eu vendo pouca coisa, quase tudo pro nosso confinamento. E cavalo é hobby, cavalo é paixão, é o que une a família no negócio. E também você faz bastante catira de gado também. Já fizemos um negócio junto, né, Danilo? Já. A gente tá sempre no brick. Comprar gado, fazer intermediação, levar pros outros. Né? Eu tenho 5 irmãos, né, bicho? Tem que me virar. Muito bom. Cara, e conta um pouco aí, né, do que você tá fazendo agora na fazenda, né? Até você chegou aqui e falou assim, ó, tem que correr daqui a pouco, eu tô vendendo milho hoje, né? Qual é o Deixa eu desligar meu telefone. Cara, estamos colhendo milho verão agora. Inclusive, tô carregando um pouco, tô vendendo. A safra foi muito boa, graças a Deus. Choveu muito bem. Eu tô vendendo um pouco de excedente, tô carregando hoje. Parte do nosso milho é para silagem de planta inteira e parte para silagem de grão úmido aí para tratar os animais do confinamento. Então é o contrato mais barato de comida que eu faço por ano, eu falo pro meu pai, né? Que a gente tem a capacidade aí de plantar e quando dá tudo certo na safra, fazer um milho dentro de casa e com aproximadamente aí 60% do que seria um milho comprado no mercado. Sim, sim. Então, a gente vê é uma operação muito, né? importante pra gente, A gente sabe? vê muito a turma da pecuária, assim, com um pouco de receio de mexer com a agricultura, né? Então, a turma, tá lá com gado, engordando gado do pasto, gado no confinamento. A turma do confinamento já entendeu cedo que a conta não fecha se ele só comprar a ração, né? Ele tem que produzir o volumoso, tem que produzir grãos, ele tem que se mexer um pouco mais. Mas a turma da pecuária mais conservadora ali, tem um pouco de medo, né? Acaba
eu vejo muito pagando caro na comida na hora que mais precisa, né? No meio de uma seca, aí o cara morrendo na faca cega, comprando silagem cara, comprando milho caro. Você fala, cara, por que você não planta, né? Mas isso daí aí já aí precisa de máquina, aí precisa saber, aí é um negócio que é um risco que eu preciso correr, né? E você traz essa vertente dessa coragem da agricultura, né? É um risco que a gente corre, né? Tem vezes que dá ruim também, né? Ou não? Tem vezes que dá ruim. As últimas 2 safras foram ruins demais, cara. Compensaria até eu ter plantado, ter comprado ao invés de plantar. Só que tem outros benefícios também que estão indo junto nessa agricultura, que é o pasto safrinha. Eu tenho oportunidade de comprar gado numa época que está todo mundo sem pasto. Sim. É a renovação da fertilidade do espaço da fazenda, que vai resultar numa maior produtividade nas próximas safras. Então tem alguns ganhos indiretos aí nessa atividade de agricultura. Sim. Mas mesmo a gente que está já nesse processo de treinamento do pessoal e migrando, tipo, da pecuária tradicional para uma integração lavoura-pecuária há 8 anos, ainda tem dificuldade. Por quê? Porque para eu plantar eu tenho que ter menos gado. Isso gera um conflito com o meu pai, que na visão dele tem que ter o máximo de gado possível dentro da propriedade. E você querendo área para plantar milho. E eu querendo ter comida mais barata para a próxima safra. Então a gente está sempre aí num conflito. É difícil fazer ceder área para a gente, até a gente que planta, que já está acostumado, então não é tão fácil. Ainda mais quando a gente está vindo de um cenário de 2 anos de safras péssimas, preços horrorosos. Mas é uma atividade que eu gosto e na média dos últimos 10 anos tem dado retorno. Sim. E aí, assim, o negócio principal de vocês é pecuária, é engorda de gado. Você não faz cria, né? Tem um pouquinho de cria, mas é mais por paixão do meu pai, assim, não chega a ser significativo no nosso volume. Todo o gado que você cria, então, fica dentro mesmo. Vocês não vendem bezerro para fora? Não vende. Fica para vocês mesmo, e aí vocês vão comprando gado e vai. E você tem confinamento? Tem um confinamento. Como é que tá o momento atual aí agora, né? Então, a gente sabe que para boa parte aí da turma foram 2, 3 anos muito difíceis na pecuária, né? E agora parece que a gente tá dando uma respirada. Como é que você tá vendo isso daí agora? A gente está dando uma respirada aí na venda de gado gordo, porém a reposição está muito complicada, sabe? Bezerro está muito caro, o boi magro está muito caro, então o ágio está alto e não está nem condizente aí com o mercado futuro aí do segundo semestre. Então estamos num momento meio complicado de arriscar para fazer as reposições, sabe? A gente fala assim, agora o gado vai subir de preço, vai ficar bom demais. Aí você fala assim, não, você vai vender mais caro, mas você vai comprar mais caro também, né? Exato. E aí é o desafio agora, esse movimento de alta, ele traz uma dificuldade também, né? Não é só, eu vendo o cara, agora ficou bom, mas você também tá comprando animal caro, né? Exato. E aí o gambireiro tem que trabalhar mais, né, Danilo? Tem que trabalhar mais, a gente se preocupa com essa margem, né? O que eu posso fazer no meio desse caminho? A reposição não tem como fazer mais barato do que tá. O gado gordo também é um valor meio engessado, o preço base aqui de São Paulo. Cara, eu tô mais focado em tentar fazer uma comida mais barata dentro de casa. Que nesse momento que eu consigo fazer é mexer da porteira para dentro e fazer algumas travas no mercado futuro. É o que eu tenho de opções aí para segurar minha margem nesse momento. E na hora que dá essa disparada, né, da Recrio, o negócio fica meio sem base, né? Porque você fala assim, bom, se você tá comprando hoje um bezerro de 3 mil, quanto tá um... 13.500. Né? 3 a desmaminha lisa pra frente ali, né? Daí sem limite, né? Aí o nego começa a ficar louco, começa a pedir 5 mil, né? Num garrotinho, dizendo que é boi, né? Um garrotinho, ele dizendo que é boi, ele quer 5 mil, né? E aí você fala, pô, e se eu entrar nisso daqui e o mercado voltar, né? Porque se o mercado for para cima, beleza, né? Aí você dá um pouquinho de coragem, né? Mas e se o mercado volta? E como é que fica essa decisão para comprar, hein? Nosso medo é esse aí, que a gente nem respirou direito, né? Então por isso que você tem que tomar essas decisões muito baseado no que você consegue fechar no mercado futuro. O cara deu margem, fecha. Não deu margem, vai pescar lambari. É mais fácil do que arriscar nesse momento, né? Mas então, se assim, essa ferramenta de mercado futuro, você tem usado bastante? Tem usado. Mas o mercado futuro mesmo é um pouco diferente que a maioria das pessoas tem feito opções de compra, né? Put, call. Eu já estou na linha do mercado futuro mesmo.
vendendo no futuro ou comprando. Ah, você já faz um estoque lá, uma estratégia de especulação mesmo, Tô né? fazendo um hedge mesmo. Não, nada muito complexo, de acordo com o que a gente vende por mês. De ter um histórico de matar 160 bois por mês é o que eu fecho. Tem momentos aí que não faz sentido fechar. Agora o momento que está fazendo sentido, né? Tem uma perspectiva de baixar um pouco o preço do boi em maio, né? É uma tendência de todo ano. Mas tem alguns momentos que não faz sentido, eu não fecho. Mas o que você está achando que vai acontecer, assim, o feeling de quem está no todo dia fazendo negócio ali? A gente viu, né, notícias essa semana agora tem aquele jogo ali da China, né, em algum momento parece que a China vai brecar ali no meio por causa das cotas, né? E aí vai começar a sobrar esse boi aqui dentro do Brasil e possivelmente jogar o preço para baixo. Mas saiu notícia essa semana de peste suína, peste suína não, febre aftosa lá na China. Então, como que isso impacta lá? O que você sentiu da turma aí com essas notícias essa semana? Cara, eu também fiquei pensando bastante nisso semana passada. A gente não tem nada de concreto, óbvio. Mas eu tenho minhas suposições, cara. Eu acredito que essa cota é real, mas a carne também sempre entrou pela China por países ali, dos tigres asiáticos. Eu acredito que esse movimento vai se manter. Não entra na China, entra por Hong Kong, algum país ali em volta. Ainda mais num momento desse de febre aftosa lá, eu acredito que vai fazer diferença para eles no consumo interno, né? E quem que vai conseguir suprir essa carne? Vai ser o Brasilzão mesmo. Então a gente vai ter que achar outro caminho, se for real esse negócio dessa cota, se for engessado. Eu acredito que outros países, como Argentina, Austrália, dificilmente vão conseguir bater essa proteína barata e na nossa quantidade, né? Em volume e em preço tá muito longe, né, tá muito longe do boi do Brasil, né? E você tem sentido que essas notícias impactam na tua decisão, assim, diretamente? Assim, por exemplo, né, porque hoje em dia, com essa coisa da internet, pô, a gente tá lá no grupo do GPB, né? Você é um cara, você acha que você é o cara mais ativo do grupo, né, Danilo? Tá sempre lá mandando notícia e tal. A gente sabe que a notícia ela dissemina muito rápido hoje, né? Então, pô, você solta uma notícia da China hoje aqui, o cara te compra o gado amanhã já usa isso de argumento, né? Usa. Nossa, e inclusive no mesmo dia na Bolsa de Valores isso já reflete. Se você estiver olhando para o gráfico, cara, uma notícia no dia seguinte o mercado já abre em baixo, em alta, realizações de lucro. Então a gente tem que estar sempre antenado com isso aí. Tanto para uma oportunidade ou para vazar de um negócio que já está feito, sabe? Mas você acha que esse movimento, né, que a gente está agora, né? Qual é a tua leitura desse movimento? A gente enxerga aqui parece que a gente está respirando agora, parece que o negócio vai bem, mas pô, tá todo mundo com medo de tudo. A gente tá traumatizado, né? A gente acha que a qualquer momento sai uma notícia que derruba, a qualquer momento o governo toma uma decisão aí que ferra tudo, e muitas vezes isso é só suposição, é só especulação e não acontece nada daquilo, né? Como é que você está se posicionando aí? Você está assim, otimista com... Você acha que boi vai bater R$500 ano que vem? Você acha que é isso daí? Você acha que vai para baixo? Como é que você está vendo nesse momento? Cara, meu sentimento é do boi estabilizar na casa de uns R$400. Eu não sei quando, né? Não tenho... Todos os analistas já fizeram algumas contradições, né? Do ano passado para cá. Mas uma coisa é fato, tá com uma oferta baixa, uma demanda muito alta, e eu acho difícil conseguir segurar o boi agora. Normalmente no meio do ano dá uma esfriada. Então eu acredito que ele vai andar com um movimento lateralizado aí para no segundo semestre explodir. Não acredito em boi de R$500 nesse ciclo. Seria ótimo para a gente, né? Ia virar o nosso jogo. Mas dentro da realidade de hoje, um arroba em torno de R$400 está dando muita margem. Isso já é muito interessante. Com o preço do milho que tá, né? Com o preço do milho baixando, soja baixando. Então, eu acredito que seria muito interessante essa faixa de preço, mas eu acredito nela para o segundo semestre. No primeiro semestre, acredito que vai ficar lateralizado esses valores. Que costuma acontecer isso, né? Agora no meio do ano é onde está a safra de verão de boi a pasto saindo, né? Então, normalmente tem esse movimento, né? De dar uma embarrigada no meio do ano e o segundo semestre puxa com força, né? É o gráfico dos últimos 30 anos, não foi coisa da minha cabeça também. Tipo, e sabe o que é engraçado, né? Isso daí eu até te perguntei assim, como você percebe a turma, porque você está bem envolvido com a turma, então a gente vê que o pecuarista ele é muito emocional, né? Ele reage muito ao sentimento do mercado, né? E o sentimento do mercado normalmente ele aponta para o lado contrário, né? Então por quê?
Porque quando o negócio tá ruim, o cara acha que vai acabar tudo, né? Então, 2022, final de 22, 23, 24, você só via negada reclamando, chorando, agora vai acabar tudo, vai quebrar tudo, tem que parar com Mas tudo. com razão, né? O negócio estava sofrido, né? Mas parece que nunca vai voltar, né? Parece que vai cair pro eterno, né? E na hora que sobe também, a turma também fica muito animada. Aí começa a fazer umas loucuras, né? Então eu vi essa semana passada aí, vídeo de leilão, acho que em Goiás, se não me engano. Em Goiás, foi do Daniel Rabelo que postou isso daí. Vaca parida 10 conto no leilão. Nossa Você senhora. fala, essa conta fecha, cara, né? Complicado, né? Como é que você faz uma conta dessa fechar? Então, assim, é o cara que está apostando que o ciclo está para cima. Que ele faz uma conta de um bezerro a 4 mil, uma vaca a 6 dá 10. Em 2 bezerros ele pagou, né, a vaca e sobrou dinheiro. Não então, conta os custos operacionais, empregados. Sim, aí a conta do boiadeiro, a maioria da turma, ele só vê o preço que ele paga no animal e o preço que ele vai vender, né? O resto é pequena a conta, né? Mas, assim, você é um cara mais novo, que entende de mercado, que tá ali com função de mercado futuro, fazendo trava, acompanhando número gráfico, você tem uma visão. Nem todo mundo acompanha essa visão. Aí um exemplo, por exemplo, né, dentro de casa, você se alinha bem com seu pai nesse assunto de mercado, ou seu pai é mais da turma tradicional que só vê o que o frigorífico está pagando hoje? Cara, o que acontece? Igual eu fiz com aquela nossa turminha do GPB, de balizar o conhecimento, de arrumar algum jeito das pessoas conhecerem mais sobre o mercado, eu fiz lá em casa, sabe? Já passamos por 2 consultorias, tivemos todo tipo de treinamento voltado para o mercado futuro. Cara, meu pai tem esse conhecimento e tem um conhecimento sólido, que a gente passou por isso junto, sabe? Mas algumas vezes a gente discorda, assim. Eu sou muito baseado no gráfico, meu movimento, eu fico olhando as imagens, né? E meu pai é mais fundamentalista. Ele já tem esse sentimento do boiadeiro, pensa mais na oferta e demanda, enquanto eu estou pensando naquela imagem. Então, muitas vezes a gente discorda e toma decisões contrárias. Tem hora que eu ganho, tem hora que o velho ganha. Mas pro gado dele, a decisão final sempre é dele. Eu faço minhas recomendações baseadas no que eu tô vendo, no que os analistas estão me falando. Mas eu tenho algumas vezes que a convicção do boiadeiro também ganha o jogo, sabe? Assim, eu também, né, tenho, né, tanto nos projetos que a gente atende aqui, quanto também na vida particular, esse choque de gerações, né? Que a gente tem o cara mais velho, mais conservador, nem sempre o mais velho é mais conservador, mas na maioria das vezes é isso, né? Mais tradicionalista ali, que ele vê mais o hoje, né? Então ele fala assim, cara, todos esses gráficos, tudo conversa, isso aí. Se o cara acertasse isso aí que eles estão falando, eles estavam tudo milionário só fazendo isso. Né? Então, isso aí não vira nada, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então, eles olham muito ali o curto prazo, vê o sentimento do que o frigorífico está comprando. Você fala com o comprador de um, fala com o comprador do outro, a procura da turma que está buscando gado para confinamento. Então, o termômetro dele é mais voltado para hoje e para a próxima semana. Você falou tudo. A decisão do meu pai é muito mais baseada nisso, nos stakeholders dele, o que eles estão pensando, do que no gráfico. E, né, como estou buscando a proteção ali na bolsa, eu costumo fazer essa interpretação da análise e tal, da imagem. E a gente discorda nisso, mas tem dado certo, cara. Tem dado certo. Porque, sim, só que quando eu erro, isso vira exemplo também para 10 vezes que eu tô errado. Eu te avisei. E aí, quando ele acerta, eu tenho que ouvir isso uns 2 meses. Quando ele acerta, quando você erra, você errou. Quando ele erra, você acertou. O foco fica em você. Mas o meu pai, cara, ele não é muito tradicionalista, ele é um cara até bem pra frentão, sabe? Até por isso que a gente consegue trabalhar bem junto, que eu consigo implementar coisas novas dentro da fazenda. E quando fala de ciclo pecuário, ele acredita nessa teoria ou ele também acha que não é bem assim? Não, concorda com o ciclo pecuário, a gente conversa bastante sobre isso aí, vai muito em palestra e tal. Só que a gente está vendo que o ciclo pecuário está mudando, né? Estamos tentando entender o ciclo pecuário, porque cada vez ele vem
reduzindo essa curva dele. Antigamente, quando eu estudava, estava na faculdade, o ciclo pecuário era de 6 em 6 anos, depois foi para 4 em 4 anos. E cada vez tem sido mais intensificada a pecuária, o ciclo tem diminuído, os fatores têm mudado, e a gente está tentando entender. E agora? É cíclico ainda? Cada quantos anos? Como que a gente vai se preparar para a baixa? A gente sabe que está na alta. Como que a gente vai se preparar para a próxima baixa, para não acontecer o que aconteceu com todo mundo na última safra? Sim. Então, essas preocupações que têm ficado na nossa cabeça, a gente tem tentado interpretar. Mas sim, ele acredita no ciclo pecuário, na intensificação. Que eu tenho uns amigos mais velhos aí que toda notícia que sai, ele posta lá e bota, cadê o ciclo pecuário? Fala, rapaz, o pior é que você tá certo, você tá vendo que no, assim, tem a teoria, né, e os fundamentos do porquê que a gente acha que boi vai subir, porquê que acha que boi vai cair, porquê que bezerro puxa o preço do boi magro, puxa o preço do boi gordo, puxa o preço da vaca lá na frente, né, essa dinâmica toda que a gente vive discutindo aqui, né, entre nós, aqui, entre os amigos, entre os projetos com os clientes, mas ainda assim, quando sai algo que está fora do controle, né, então, uma notícia na China que muda tudo, o cara fala, tá vendo, vocês falaram que boi ia subir, que boi agora ia para R$400, o boi está aí nessa mesma situação. Pois é, se fosse tão fácil assim a gente acertar, todo mundo jogava na Mega Sena sabendo o número e ganhava, ficava, né, milionário, né? Essa equação tem muita variável, né, cara? A gente não é capaz de prever isso aí. E eu lembro também até anos atrás, assim, estudando o assunto de bolsa de valores, né, ativos e tal, que aí o cara fala assim, cara, não é acertar o que vai subir ou vai descer, é ter a estratégia para quando apontar que vai acontecer alguma coisa, você está preparado para aquilo, né? Ter uma ferramenta de, não, eu estou vendo que eu tenho uma posição aqui de mercado futuro que já me dá margem, fecha e acabou, não vou ficar, eu acho que vai subir, então eu vou esperar subir, que aí pode ser que caia, né? E aí ferrou, né? É o cara que comprou o boi magro, gastou com milho, mão de obra e tudo mais, e confiar em posição, sabendo que tem posição de mercado futuro já dando resultado, né? É verdade. E tem outra também, e nunca pensei em acertar o olho da mosca. Se acertar a mosca, já tá satisfeito, pô. Quem fala que acerta todas no olho da mosca é difícil. Mas, cara, você estando ligado nas tendências, né? É difícil você vender o boi mais caro e comprar o milho mais barato. Mas, pô, você acertando a tendência, fazer um bom negócio, é isso aí que muda o jogo. Na média, né? Na média, mais você tá acertar do que errar. Com certeza. E ao longo dos anos, né? Pecuária não é um assunto de um ano só. Não. Você tem que olhar ali o resultado dos últimos anos para entender se na média de 5, 6 anos você fez alguma coisa boa, né? É verdade. Você ficou mais rico ou mais pobre nos últimos 5, 6 anos, né? E dentro desse assunto, né, de operacional, até você citou um pouco aí que entrou no amendoim na época, numa reforma, né? Então, no passado a gente andou junto aí, né, tentando arrendar área para você lá plantar amendoim e tudo mais. Mesmo. Qual foi a tua experiência? O que você aprendeu com essa do amendoim, né? Porque é uma cultura que teve o seu momento que todo mundo queria plantar amendoim, até o padre da cidade estava plantando amendoim, porque o amendoim estava dando dinheiro demais. E depois não vim mais falar, assim, né? Tem a galera do amendoim forte ainda, mas ficou quieta a turma. Né? Porque tá meio complicada a situação do amendoim. Cara, o que aconteceu? Quando eu vim trabalhar na fazenda, foi a cultura que eu fiz conta que dava mais margem ali dentro do que é plantado na região. E aí, novo, né? Tinha muita força de vontade, resolvi empreender no amendoim, compramos o maquinário, tinha uma área boa para reformar de pastagem degradada, e plantei 4 safras de amendoim. Para mim foi ótimo, cara. Por quê? Eu estava num período que eu tinha formado há pouco tempo, tinha uma visão prática de boiadeiro, assim, boa, mas nessa parte de agricultura eu não tinha uma visão prática muito boa, eu entendia mais da teoria do que da prática do negócio, sabe? Então, como eu tive que ficar muito dentro da operação, treinando funcionário, eu mesmo aprendendo a fazer as operações, cara, me deu uma visão geral de agricultura, assim, muito boa, tanto da parte de manejo de herbicida, inseticida, quanto da parte operacional do negócio de maquinário, sabe? Que o amendoim você mexe com muita máquina, muitos processos. Então, para mim, foi um puta de um aprendizado, assim, foi uma escola muito boa. Ganhei pouco dinheiro, mas ganhei. Ainda era uma época que o amendoim estava dando dinheiro. Mas eu tive a sorte que num ano eu perdi um arrendamento,
E o cenário exterior virou de ponta cabeça, assim, o amendoim começou a valer muito pouco lá fora, e meu pai falou, esse ano nós não vamos plantar. E foi a maior sorte que a gente teve, que foi um ano ruim. Aí no outro ano, meu pai falou, esse ano nós não vamos plantar de novo. Damos sorte de novo. Aí acabei vendendo um maquinário e fiquei focado no milho, porque o milho, além de ser uma cultura muito mais fácil de gerenciar, é a comida do meu gado, né? Sim. Então, acabou que pra gente foi mais positivo, assim. Por um lado, o amendoim na reforma do pasto é uma reforma Excelente. muito boa, né? Muito Você tem boa. vamos dizer assim, se talvez o amendoim não te deu tanta rentabilidade, mas deixou uma pastagem formada maravilhosa, né? É verdade. E aí, então, assim, por um lado, assim, né, tem os ganhos indiretos também disso daí, que não foi só no preço, mas, cara, eu lembro que na época o pessoal tava, assim, pagando R$ 7.000 por alqueire adiantado. Adiantado. Né? Então, você pagar adiantado um arrendamento de R$ 7.000 o alqueire aqui em São Paulo, por que você está fazendo que você não está mexendo com amendoim, né? Que você não está plantando amendoim, ou pelo menos arrendando para eles, né? Que está dando muito mais dinheiro que qualquer outra coisa. Mas como tudo que tem a economia reage a incentivos, né? Então, é a mesma coisa do ciclo pecuário, tem incentivo, né? Então tá bom de preço, todo mundo quer entrar, todo mundo investe, todo mundo mexe, mas aí tem a saturação no mercado, tem o mercado internacional que muda, e aí quem é do negócio acaba persistindo e ficando, e quem tava ali tentando alguma coisa fala, não é minha praia. Os aventureiros saem, igual eu fiz. Vou ficar no que eu sei fazer, que isso daí, né? E assim, eu lembro dessa turma assim, ser uma turma grande, né? Então, assim, a turma ali pro lado aqui de Novo Horizonte, Bebedouro e tal, que eram os caras que arrendavam áreas imensas e pagando adiantado, e falava assim, cara, os caras têm bala na agulha, né, velho? Como é? Aí eu lembro de conversar com um deles, assim, aí o cara tinha tomado um baita fumo no ano anterior, aí tava lá, chegou para plantar o outro ano e falou, cara, mas vocês estão tomando um baita fumo, você vai plantar de novo? Ele falou, eu não posso parar. Tá vendo esse maquinário aí todo aí? Eu tenho que pagar ainda eles, né? É complicado, é um círculo vicioso. Então você saiu, não saiu, né? Mas mudou a estratégia da agricultura dentro da fazenda e partiu mais pro milho, né? Uma combinação interessante porque é para dentro, né? Fui plantar um negócio mais fácil e é um negócio que a gente não precisa nem vender, assim, fica tudo dentro de casa, a maioria, faz grão úmido, conseguir... Tipo, por exemplo, eu tô tendo uma produtividade legal, mas não tô precisando levar para a cooperativa, secar, armazenar, pagar um monte de taxas, descartar impureza. Então, surgiu essa tecnologia de fazer o grão úmido dentro da fazenda, cara, isso aí pra gente foi uma virada de chave. Que hoje em dia, tipo, eu não preciso investir num silo, nem secador, nada, faço tudo naqueles silos bolsa, toda a minha safra tá ali, guardada dentro daqueles linguição, e eu coloco 20% de água lá dentro para armazenar esse milho. Essa mistura do milho mais 20% de água é um produto que é 10% mais energético que o milho. Então, cara, essa tecnologia, além de baratear meu milho, tá trazendo mais ganho de peso dentro do confinamento. Para mim tá sendo bom demais. Ganhou performance no confinamento, baixou custo. Você diminui despesa, né? Continua reformando pastagem, que é o que eu tenho feito ainda. Hoje eu estou plantando milho nos lugares que eu plantava amendoim lá no começo. Sabe, a gente vem fazendo esse rodízio dentro da fazenda. E é muito legal, cada hora tá fazenda mais agricultável, com solo mais corrigido. A gente vê que a turma que tá ali na engorda do gado, cada vez mais ele tem que evoluir em produzir a própria comida, né? Senão é difícil demais a conta fechar, né? A margem já é pequena, você ganha no giro, né? Você ganha pela quantidade de cabeça a mais que você consegue colocar na mesma área com uma margem menor. O lucro vai ser definido pelo giro. Então tudo que você fizer ali dentro de casa para baratear o custo, é dali que vai saindo o resultado, né? A gente já está no ajuste fino, né, do manejo de pastagem, do aproveitamento de capim. Então já estamos conseguindo intensificar bastante a parte da nutrição, né? Hoje a gente está preocupado em como conseguir aproveitar essa área para ter mais retorno por hectare. Então estamos bem focados nessa parte de manejo de pastagem, de correção de solo, para cada vez ser mais produtivo e fazer comida, porque a arroba produzida na pastagem é muito mais barata que a produzida no confinamento. Então tá ali nesse processo de recria que tá a nossa vantagem, sabe, do nosso negócio. É ali que a gente consegue fazer uma arroba diferenciada, conseguindo recriar um boi dentro de casa. E como é que tá o desafio aí a gente já falou que a reposição tá difícil, mas como é que você tá encarando isso daí? Que tipo de ação você tem tomado aí para conseguir
comprar os animais, né? Porque não tá fácil de achar, né? O tal do boi magro virou lenda, né? Você não acha, né? Como é que você tá trabalhando aí para o gado no confinamento? Então, normalmente os boi magro nossos são oriundos da nossa recria, né? Então a gente compra desmama, transforma ele num boi magro aí de 13, 14 arroba e põe para dentro do confinamento. E a recria, cara, normalmente eu concentro minhas compras na época que tem a tendência de ser o bezerro mais barato do ano, que pela lógica seria em agosto, setembro, pelo gráfico do preço do bezerro. Então é a decisão que eu tenho tomado nos últimos anos, sabe? Nesse tempo eu vim esvaziando a fazenda, para lotar a fazenda no auge da seca e passar as águas engordando eles de novo para trazer para dentro do confinamento. Aí você falou aí no meio do caminho assim que o gado do meu pai, eu até dou pitaco, mas a decisão é dele. Eu entendo que tem o gado do seu pai, tem o seu gado, E do meu irmão. tem o gado do seu irmão, e tem o gado de todo mundo junto, como é que é? Tem o gado dos meus outros irmãos, cada um tem seu gado lá. É um horror, o Dani não concorda muito com isso não, né? Então vamos entrar nesse assunto aí que é interessante pra gente aqui, que é esse contexto de trabalhar em família, né? Porque, Sim. então, a gente recebe muito aqui, né, essa situação, né? O cara fala assim, não, tem o meu gado, tem o gado da minha irmã, tem o gado do meu pai, tem o gado do arrenda, a gente ainda arrenda para o amigo do meu pai que põe aqui dentro, a gente tem arrendamento lá não sei aonde, que é uma fazenda que é só do meu pai com não sei quem, vai virando Virou uma bagunça. virando uma bagunça, mas a turma consegue fazer as contas lá e chegar no que é certo, né? O que é meu, o que é seu, como é que a gente paga, como é que a fazenda é remunerada por isso, né? Mas, dando um passo atrás aqui, me conta um pouco dessa história da tua família, né? Então, a turma que tá todo mundo dentro da fazenda aí, ou se não tá dentro, participa de alguma forma, mas tem um histórico aí, né? Então, me conta um pouco aí do como é que começa essa história aí de vocês trabalhando. Bom, eu sou o filho mais velho, né? De uma família de 6 filhos. Então, meu pai tem 6 filhos, eu tenho 5 irmãos. Eu fiz agronomia, então formei, fui trabalhar no mercado, daí num certo momento voltei para ajudar meu pai. E, cara, isso, pelo que eu conheço de todos os meus amigos, é uma realidade. Assim, quando a gente trabalha num negócio, na fazenda da família, o salário é baixo. É difícil, a fazenda não consegue pagar um salário para a gente viver o padrão de vida que a gente gostaria. Que seria próximo do que os nossos pais vivem, né? E aí o jeito que eu consegui contornar essa situação foi tendo meu gado. Como o salário que eu ganhava na fazenda era baixo, eu estava começando no negócio de agricultura, que eu era sócio do meu pai, eu comecei a ter meu gadinho com o dinheiro que eu peguei de acerto do emprego que eu tinha. E disso venho trabalhado todo ano, aumentado esse estoque. Quando meu irmão formou e veio trabalhar com a gente, ele também já ajeitou para ter o gadinho dele. E meus outros irmãos que já formaram também estão trabalhando, tem o gadinho deles, cada um com a sua marca. E como que a gente faz esse rateio, né? A gente tem um sistema na fazenda que é o que vê todos os nossos custos zootécnicos, custos do nosso negócio, e rateia depois. Porque todo gado que está lá, já pelo número do registro dele, do brinco, a gente consegue ver o dia que comprou, que chegou na fazenda, quanto pagou de comissão, o frete, os remédios que fez, as pesagens. Tipo, a gente tem todo esse cadastro dele desde o dia que ele chegou. Então, por exemplo, quando eu vendo um lote, meu irmão pega aqueles bois de trás para frente e faz o rateamento dos custos dele, de proteinado, dos remédios que foram aplicados naquele animal, dos custos fixos, o jeito da gente diluir lá na fazenda, sabe? Pega aquele custo do mensal pelo aquele número de gado e faz o custo mensal por cabeça. E aí, no final, quando eu vou matar um gado, a gente faz o acerto. Aí faz um... Eu pego o dinheiro do frigorífico e pago pro meu pai o que eu devo para ele de confinamento, de custos fixos. E a gente acerta. Aí vamos para outra. Sim, sim. E o seu pai também já vem de uma história de família, né, do agro, né? Sim, sim. Eu já sou a 4ª geração no negócio. Meu bisavô, né, veio da Itália e tal, trabalhou um pouco, acabou comprando um pouco de terra lá. Depois passou pro meu avô. Meu avô, infelizmente, morreu muito cedo. E meu pai assumiu esse negócio quando eu tinha 13 anos. 13 anos? 13 anos. Hoje ele tá com 60. E aí, ele trabalhou muito tempo sozinho nesse negócio. E aí, quando a gente foi formando, viemos para ajudar ele. E nessa caminhada aí de escolhas, né? Então, você foi para o mercado, você voltou para casa e foi trabalhar com a família. Você pensou nisso, assim, será que eu estou fazendo a melhor coisa de estar vindo para a família, eu devia estar no mercado? Como é que você decidiu isso daí?
Cara, eu falo bem a verdade pro você, Arthur, eu sempre quis trabalhar lá, cara. Tudo que eu fiz na minha vida foi pensando em ajudar o meu pai. Era a coisa mais importante que eu sempre tive, né? Então eu já pensei em fazer agronomia, pensando em ajudar alguma coisa dentro da fazenda. Quando eu arrumei um emprego, fui trabalhar na Monsanto, foi tentando suprir uma necessidade que eu via dentro da fazenda. Eu tinha sonho de mexer com agricultura, para reformar aquela pastagem. Então foi tudo, uma coisa foi conciliando a outra, e na hora que eu tomei essa decisão de voltar para ajudar, que foi até na época que meu pai começou a mexer com integração lavoura-pecuária, e as cooperativas da região não estavam ajudando muito a gente, estava dando tudo errado, foi uma safra bem caótica. Então para mim foi uma coisa muito natural, cara, eu vi que a gente estava tendo um problema, me desliguei e voltei. Foi muito complicado no começo, né, como eu falo, tipo, pô, tinha um emprego bom, aí voltei para a fazenda ganhando bem pouco, e iniciando numa nova fase aí da fazenda que a gente nem esperava. Então foi bem complicado, cara, mas eu não titubeei, não tive nenhum pingo de dúvida, assim, pra tomar essa decisão. Hoje, às vezes, a gente até fica pensando, fala, pô, como que teria sido? Mas eu tenho certeza que eu nunca teria sido tão feliz como eu tô sendo agora, trabalhando ali com a minha família, no nosso negócio. Aham. E até pergunto assim, né, porque quando a gente tá novo ali, recém-formado, aí pô, entra você estava num bom emprego, né, Tava, então tava. uma possibilidade de carreira ali, né, então a Monsanto é uma das maiores empresas, se não é a maior, né, Na época era maior. era a maior empresa, né, do mundo, do segmento, né, então a multinacional, e aí de repente você fala assim, não, não, vou sair disso daqui e vou voltar para o negócio da família, né. A gente tem aqui alguns clientes aqui com uma situação semelhante, assim, o cara, pô, agrônomo, baita emprego numa multinacional, e aí tem uma hora que a família fala assim, ó, tá precisando de ser aqui, cara, né. Agora como é que você traz um cara que tem um salário bom para dentro da fazenda que, né, a fazenda não pode pagar isso. Esse profissional aí a gente não consegue pagar, né? Você vai ter que vir aqui com papel de filho, né? E como é que fica na cabeça do cara ali, né, essa decisão? Porque tem o lado financeiro, tem o lado da carreira, né? Sim. Mas tem o lado de estar ajudando no que é seu, né? Sim, que é mais prazeroso ali, né? Você ter a capacidade de mudar, às vezes, o destino da sua família, de poder ajudar de verdade. Cara, principalmente quando a gente é agrônomo e está trabalhando numa empresa do agronegócio, dá uma certa angústia. Você está ajudando outros proprietários, está ajudando outras famílias, ele está muito longe da sua. Porque isso normalmente é o que acontece. Eles mandam a gente para bem longe e tal, para a gente ficar mais longe da família. E eu tinha uma certa angústia, uma vontade de voltar para casa e de poder ajudar. E na verdade meu pai não me convidou para vir, eu vim de penetra. Eu pedi as contas e vim. Falei, não, bichão, vou trabalhar aqui agora. Fiquei um tempão trabalhando sem salário, cara. Então, mas é porque eu acreditava naquilo. Falei, não, tá precisando, vamos meter o pau. você enxergava que tinha uma necessidade aqui. Né? Não enxergava não, tinha mesmo. É assim, né? Eu posso ajudar, vocês estão com um problema aí. Eu tô aqui trabalhando pros outros, ajudando os outros, vou ajudar vocês, né? E no final das contas também, essa distância pesou bastante, estava longe da namorada e tal. Então tudo acabou fazendo sentido naquele momento e hoje em dia eu acho que eu fui bem feliz com essa decisão. Você estava morando aonde? Era em Santa Catarina? Não, era Goiás. Formosa, próxima a O Brasília. que você fazia lá em Santa Catarina? Que você falou lá do Lages, que tinha... Eu fiquei um tempo lá, mas era na época de estagiário, em Campos Novos. Foi lá em Lages, perto de Lages mesmo. Mas foi 2, 3 semanas só que eu fiquei em Santa Catarina. Entendi. Aí depois você estava no Goiás. Eu fiquei mesmo no Goiás. Mas tocava roça no Tocantins, Bahia, Distrito Federal e Goiás. E norte de Minas. E aí você lá, né, cuidando da roça da família dos outros, e olhou para dentro de casa e falou, vocês estão enrolados aí, eu vou ajudar vocês. Nossa, e tudo dando errado, cara. E aí eu olhava aquelas roças, coisa mais linda do mundo, aqueles agricultores. Imagina os caras que trabalhavam para Monsanto. Era só o filé do boi. Nossa, eu voltei para casa no Natal, uma coisa feia, velho. Mas o trem feio mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer, cara? Num ano que o milho era vendido a R$22 no mercado, o meu custo estava 31. Nossa Senhora. Eu não tive dúvida. Pô, caí para dentro, falei, não, vamos alinhar esse negócio agora. Não faz sentido eu alinhar o dos outros e que em casa tá uma bagunça. Sim, sim. Não era nem pelo dinheiro, era pro amor mesmo do negócio, sabe? Obviamente, quando você chega num negócio que você já não foi chamado. Eu cheguei de penetra. Você já veio porque, né, vim porque quis, né? Eu tô de volta aqui, né?
E como é que foi essa interação inicial aí com o teu pai para tomar essas decisões, para ajudar nessa parte aí? Tinha resistência da parte dele? Como é que foi isso? Como eu não fui convidado, assim, eu também não era convidado para tomar decisão de nada. Inclusive conversas com vários dos amigos meus que voltam para os próprios negócios, e as pessoas esperam que as pessoas considerem ela, esperam que as pessoas peçam a opinião dela. Muitas vezes sem ter mostrado nenhum resultado, mostrado que ela merece estar ali, sabe? Eu já fui pelo lado inverso, eu fui primeiro mostrando que eu merecia estar ali, que eu era realmente muito capaz, para aí virar uma peça essencial do meu negócio, sabe? Então, quando eu entrei lá, cara, eu entrei na humildade, mas lógico, discordando com meu pai, a gente briga. Nós somos italianos, a gente briga pra caramba. Mas num certo momento ele viu e falou: pô, rapaz, esse menino tá me ajudando, cara. Ele não tá tentando me ajudar, ele tá me ajudando. Aí começou a exigir a minha opinião nas coisas, nas tomadas de decisões, sabe? Então isso não veio de uma exigência minha, veio mais de uma entrada minha nas decisões dele, tentando ajudar, tipo, mudar. Porque, por exemplo, a pessoa chega no negócio do pai e usa os mesmos stakeholders que o pai usa. Você liga para os mesmos frigoríficos, para os mesmos corretor, para as mesmas lojas fazendo cotação. Cara, você faz o serviço do seu pai. Até o GPB Sucessores foi isso, foi uma mudança, tipo, um jeito de tentar arrumar novos contatos para fazer novos negócios, para fazer diferente do que meu pai estava fazendo. Porque se eu fizesse o que ele estava fazendo, já não estava dando certo. Para falar com quem ele já fala, não ia mudar nada, não precisava de mim. E a grande sacada foi uma época que meu pai engordava um pouco de vaca, a gente era criador, não mexia com engorda, era só cria. E na época a gente dava 2 kg de ração para uma vacada, lá de uma ração que custava 1,60 kg. E eu, como eu tenho uma especialidade em nutrição de bovino, fui lá e formulei uma ração na época com polpa cítrica, milho, uns negócios lá. Ficava 49 centavos o quilo, enquanto ele comprava de 1,60. Aí eu fiz uma sugestão, falei: pai, ao invés da gente dar 2 quilos para essas vacas, vamos dar 6 quilos dessa ração e que eu vou bater? Opa, ele gostou dessa ideia. Falei: então, ao invés da gente matar essas vacas em 6 meses, vamos matar em 2? Opa, que ideia legal. Aí comecei a bater ração na mão, cara. Vagão estacionário, serviço de pedreiro mesmo. E aí ele viu o resultado disso, cara, a gente fazendo uma ração barata, começou a ganhar um dinheiro legal com esse negócio de engorda. E foi onde o velho animou. Isso engorda as vacas que era descarte. Vaca descarte, era tipo coisa de 80, 100 vacas por ano. Mas ele viu um potencial muito grande naquilo e começamos a prosperar dentro disso, ele começou a investir, depois chegou meu irmão. E a partir do momento que eu fiz isso, eu ganhei o respeito dele e comecei a participar das decisões da fazenda. Sabe, tipo, depois eu ir lá, sua camisa, trabalhar de verdade. Não foi que eu sentei um dia lá de camisa e tal, e ele falou: não, então, filho, o que nós Chegou vamos lá e fazer falou: agora? eu sou o agrônomo, né? Eu sou o agrônomo aqui da fazenda e tal, iPad, iPhone e tal, o que vamos fazer agora? Não, cara, eu nem cogitava a minha opinião. Foi a partir de eu mostrar o meu valor que a gente... Então você mostrou a ração barata, a roupa produzida barata, né? Aí e sobrou um din-dinzinho. Esse menino parece que valeu a pena o estudo dele. Né? Agora ele se pagou. Muito bom, Danilão. Indo pro final aqui da nossa conversa aqui, eu gosto de trazer uma parte mais reflexiva aqui, da gente pensar um pouco nessa trajetória de carreira sua, né? Então, você é um cara jovem ainda, uma liderança jovem. Eu trago o termo liderança até porque eu vejo isso, né? Então, dentro de um grupo lá que a gente participa, você é o cara que mais movimenta, que mais põe coisa, traz ideia, movimenta a turma. Então, é uma liderança. E jovem ainda, que você ainda é um cara jovem, né? Somos ainda, né? No RG, somos ainda. Na lataria. Cara jovem ainda, mas que já tem uns anos de estrada aí, né? Já carregou um pouquinho de poeira nas costas aí, e bem formado, em escola respeitada, ter passagem aí significativa em grande corporação, e depois vem para o negócio da família, tromba um pouco, chega num modelo legal de participação. E nessa hora aqui, o nosso conteúdo tem muita gente novo, o cara que está ali com 17, 18, 20 anos, em começo de vida ali, e ele gosta muito de, o que esses caras estão fazendo, o que eles fizeram que pode me ajudar aqui no meu caminho, né? Então, eu gosto de perguntar isso de uma forma diferente, né? Em vez de dar um conselho para uma pessoa qualquer, você vai dar um conselho para você mesmo, jovem. Então, lembra de, sei lá, 18, 19 anos, tomando decisão de estudar na Exalc, né? Sim. Que conselho você daria para você hoje, sabendo tudo que aconteceu,
você olhar para trás e, pô, olha o Danilo de 18 anos ali, que conselho você dá para ele? Rapaz, eu daria um conselho para ele prestar mais atenção nas matérias de administração. Porque eu acabei que eu foquei muito na parte técnica, sabe? Sempre pensando em zootecnia, agricultura. E hoje eu sinto que tem um gap na parte de administração, de gestão, que até, inclusive, eu pretendo ocupar esse gap fazendo em breve um MBA, alguma coisa no sentido. Mas eu teria focado um pouquinho mais na gestão, nessa parte de estruturação patrimonial, administração, que é uma coisa que para mim ficou meio vago. Nessa lacuna dentro do nosso negócio tem meu irmão, né, que é administrador de empresa, mas para mim seria muito interessante entender um pouco mais do mundo dele também, sabe, desse mundo da gestão. Sim. A gente de vez em quando se confronta aqui com essa situação, né, o líder do negócio agro da família é um cara, né, técnico, né, então agrônomo, um veterinário, um zootecnista, um cara, pô, super capaz, mas que na parte da gestão, na parte da visão de patrimônio, né, decisão de grandes ativos, do que é da família, de visão de negócios ali, acaba ficando um pouco limitada, né? Aí até o Daniel brinca aqui e fala assim, lá vem mais um Exalker aí, né? Tipo, tá aí, ó, fazendo cagada de novo, né? Então assim, pô, porque tá muito mais apaixonado pela operação em si, né? Pela parte técnica e acaba não vendo a estratégia que está por trás, o momento de mercado, né? Acaba sendo uma decisão mais emocional, apesar de ser técnico, mas uma decisão emocional do que aquilo que ele gosta de fazer, do que uma decisão de um gestor, né? Que, pô, o gestor, no fim das contas, é isso, né? Para prestar conta para a família, receita, despesa e sobrar dinheiro. Não sobrou dinheiro, a cobrança vem, né? É verdade. E, meu amigo, pensando aí em futuro, quais são os teus planos? O que você imagina aí que serão os teus próximos anos dentro do agronegócio? Para que lado você está indo? Você está virando para aumentar a pecuária? Pensa em aumentar a agricultura? O que você olha aí para o futuro? Cara, eu vou ser bem sincero, nos próximos anos a gente está focando em aumentar a pecuária e trabalhar mais do que a gente consegue controlar por conta dessas duas últimas experiências ruins na safra de milho. Esse ano veio para me deixar em dúvida, eu já tinha tomado essa decisão, esse ano está vindo uma safra muito boa, talvez eu permaneça mais um pouco no negócio, mas mais por causa de gente do que por causa de prejuízo ou algo do tipo. Hoje em dia, o pessoal da agricultura, que é uma mão de obra especializada, está muito complicado na minha região e está me gerando um grande estresse, sabe? Toda safra treinando gente mais de uma vez, e manda a gente embora e dá coisa errada. Então eu estou focado no boi, em aumentar o boi, em aumentar a nossa margem dentro do boi, fazer novos negócios, né, que o boi tem crescido muito, cara. Cada ano tem surgido uma nova ferramenta para você aumentar a margem do confinamento. Né, 2, 3 anos atrás surgiu abriram os olhos para essa ferramenta de mercado futuro. Agora isso já não é o bastante, agora você tem que produzir composto com esterco que sobra do boi. Então é um negócio que está evoluindo muito rápido. Eu estou mais focado em aumentar a margem desse negócio, que é o nosso principal, já faz mais de 100 anos, do que ficar dando murro de ponta de faca. Muito bom, meu amigo. Deixa um recado final aí para a turma da pecuária, para a turma do GPB, sei lá para quem você quer deixar um recado aí para a turma ouvir aí a mensagem do Danilo. Bom, pessoal, eu queria agradecer o convite do meu amigo Arthur de estar aqui com ele, batendo esse papo gostoso. Foi bom a gente botar a prosa em dia, fazia tempo que a gente não fazia isso. E meu recado para a turma da pecuária, cara, confia no processo, segura no rabo do boi, mas faça o seu bem feito, que ninguém vai fazer por você. Olhe dentro de casa o que você pode fazer de melhor, onde você pode afinar a viola, o momento é esse. A gente está num momento que a margem também tá boa, mas não tá um absurdo de bom. Então a gente tem que ficar esperto com os negócios que a gente está fazendo e não relaxar. Porque na pecuária, quando você relaxa, o boi passa por cima da gente. E você não é um cara lá, produtor de conteúdo na internet, mas onde é que acha o Danilo? No Instagram? Acha no Instagram, @DaniloAfer. O Arthur vai deixar aí nas redes sociais. Coloca lá, a gente vai marcar. Coloca lá. Você. Muito bom, meu amigo. Obrigado demais por você ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. É um prazer ter recebido você aqui. E a gente tem que marcar o churrasco, né, cara? Não, vamos deixar marcado hoje já. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Tamo junto, Arthur.
E você que ficou até aqui, meu amigo, meu muito obrigado. Tenho certeza que você está saindo melhor do que entrou, ouviu alguma coisa aqui que mexeu com você, que fez você pensar. Manda esse episódio para quem precisa ouvir isso, para seu pai, para seus amigos, para sua família. E não esquece que você tem que se inscrever no canal, tem que curtir o vídeo, compartilha. E eu espero você no próximo episódio aqui do Fazendas Infinitas. Muito obrigado.